Bem-vindos ao meu canal. Quero agradecer o vosso interesse pelo tema apresentado, o qual pode ser observado no vídeo que se segue. Breve introdução. Chegada dos portugueses à China. Após a descoberta do caminho marítimo para a Índia, os portugueses continuaram as suas explorações para o Oriente. Assim, em 1513, Jorge Álvares chegou à ilha de Linqing, onde ergueu um padrão e onde foi enterrado em 1521, portanto, 8 anos depois. Em 1515, Rafael Perestrelli chegou ao Rio das Pérolas. Estes terão sido os primeiros contactos dos portugueses com a China. A partir daí, vão intensificar-se os contactos, sobretudo de ordem comercial. Após alguns incidentes, as autoridades chinesas proibiram o comércio com os portugueses, até que Malaca fosse restituída ao anterior sultão. Os portugueses passaram então a contrabandear, até que por volta de 1554 as relações normalizaram. Foi nestas terras da China que se estabeleceram os jesuítas, entre os quais salientou São Francisco Xavier, mas também alguns missionários portugueses, dos quais foram assassinados em 1521 no Rio das Pérolas. Por volta de 1553, Leonel de Sousa obtém autorização para que portugueses possam estabelecer em Cantão e em Macau. Macau foi depois entregue aos portugueses como recompensa do auxílio por eles prestado aos chineses contra a pirataria marítima, no período de 1557 a 1564. Note que Portugal era uma potência marítima nesse período. Malaca. Cidade e porto da Malásia, situada junto ao Estreito de Malaca, possui uma população de 297 mil habitantes, em 1991, fundada por volta do século XIV. Transformou-se num importante centro comercial. O primeiro contacto entre portugueses e Malaca estabeleceu-se em 1509, através de uma viagem de Diogo Lopes de Sequeira, a mando do rei Dom Manuel I, da qual viria a resultar a organização da expedição de Dom Afonso em Albuquerque, em 1511. São Francisco Xavier estabeleceu em Malaca o centro da atividade missionária. Administrativamente, o governador era a autoridade suprema da região. A cidade esteve sujeita a ataques de malaios, axés e bugis, e a frequentes cercos. Malaca foi resistindo até o aparecimento dos holandeses, que levariam à queda da colónia portuguesa em 1641. Observe-se que Malaca, fundada no século XIV, tem a sua história marcada pela ocupação sucessiva por Portugal, Holanda e Inglaterra. Macau. Região Administrativa Especial da República da China. Território sob a divisão portuguesa até 1999. Encontra-se situada na costa sul da China, na margem oeste do estuário do Xinjiang, Rio das Pérolas, a cerca de 60 km de Hong Kong. Tem uma área de 28,2 km², contando com as ilhas de Taipa e de Kuluan. A capital teve durante a divisão portuguesa o nome de cidade de Santo Nome de Deus de Macau, estando ligada à ilha de Taipa, através de uma ponte que, por sua vez, comunica com a ilha de Kuluan, por uma estrada construída sobre um dique. O verão é quente e úmido e o inverno é mais agradável. Depois de terem sido estabelecidas relações diplomáticas entre Portugal e a República da China, em 1979, foi possível iniciar as negociações entre ambos os Estados com vista à resolução da questão de Macau, de que resultou a assinatura da Declaração Conjunta Luso-Chinesa sobre a questão de Macau em abril de 1987. Nesse documento, foi dado relevo ao compromisso assumido pela República da China de reassumir a soberania sobre Macau em 20 de dezembro de 1999. Recordar que os portugueses desembarcaram em Macau entre 1553 e 1554, sob o pretexto de secar a sua carga. As autoridades chinesas, em 1557, autorizaram finalmente os portugueses a estabelecerem permanentemente em Macau e concedeu também o Conselho Grau de autogovernação para eles. Portanto, foram quase 5 séculos sob a divisão portuguesa. O nosso herói. Quem foi este português lutador? Primeiro português a chegar por via marítima à China. Jorge Álvares nasceu em Freixo de Espada à Cinta. Não se sabe bem a data do seu nascimento. E faleceu em Tamão, Império do Meio, China, a 8 de julho de 1521. Foi o explorador português, o primeiro europeu a portar da China por via marítima e em 1513 a visitar o território que atualmente é Hong Kong.
Biografia. Foi um dos portugueses que de Malaca se dirigiram à China, sendo o primeiro a chegar à China em 1513. Na região sul, a mando do capitão ou governador de Malaca, português, Jorge de Albuquerque, sobrinho do conquistador Afonso de Albuquerque. Esta visita seguia-se o estabelecimento de algumas feitorias portuguesas na província de Cantão, onde mais tarde se viria a estabelecer o entreposto de Macau. De acordo com os registros disponíveis, foi o primeiro europeu a alcançar e visitar o território que atualmente é Hong Kong. Parece ter aportado na ilha de Tamão, situada em Xuquian, através do Rio das Pérolas, que passa em Cantão, que os ingleses chamam Pearl River, no distrito de Rio de Gueste, 20 léguas de Cantão. Em vista disto, o historiador macaense José Maria Braga identificou Tamão como a ilha de Lintin. Jorge Álvares possuía um junco, embarcação tradicional chinesa, com o qual se dedicava ao comércio entre Malaca e Cantão, juntamente com Simão de Andrade e Rafael Perestrelo, pioneiros desse comércio considerado ilegal pelos chineses. Participou de uma guerra contra o sultão de Bintão, capitaneando uma galé na armada portuguesa, com a abordagem de Tamangue, Cantão. Apesar da oposição de Itaú, mandarim local, conseguiu estabelecer-se em uma praia na ilha de São João, onde ergueu uma cabana que servia de refúgio aos comerciantes clandestinos e onde, para se achar como em terra portuguesa, fizera assentar um padrão. Assim, a ser considerado como feitor português de Tamangue, continuando no seu junco a navegar pelas Ilhas Molucas. Nestas águas veio a ser atacado pelos indígenas de Ternate, vindo a ser gravemente ferido. Veio a falecer na sua cabana, pedindo que fosse enterrado junto ao padrão que quisera erigir. Observação. As Ilhas Molucas de Maluco pertencem à Indonésia. Naquela época eram muito importantes para o comércio das especiarias, pois fornecia noz, moscada, cravo da Índia e outras especiarias. Em 1511 e 1512, os portugueses foram os primeiros europeus a chegar às Molucas, à procura das chamadas especiarias. Depois chegaram os holandeses e os ingleses. Assim, a Indonésia tornou-se uma colónia holandesa desde o século XVII até dia 17 de agosto de 1945. Jorge Álvares, em Tamão, terá levantado o primeiro padrão português na China. Junto a esse padrão, sepultou em 1514 o seu filho, 8 de julho de 1521. O seu próprio corpo foi ali reunir-se às cinzas desse jovem falecido 6 anos antes do pai. Terá morrido nos braços do seu amigo, Duarte Coelho, famoso capitão dos mares do Oriente, que o terá suportado. Portanto, a conclusão que podemos tirar daqui é que aqueles tempos eram de aventura. Nós nem conseguimos imaginar o sacrifício, o esforço, a aventura daqueles homens em países desconhecidos. Pela primeira vez, um chinês veio um europeu. O europeu era português. Portanto, olha, esta é a minha homenagem, a homenagem que eu faço a este homem, que eu considero dos grandes de Portugal, e que são estes homens que escrevem a história do nosso país. Pronto, por aqui fico. Boas reflexões a todos. Boa tarde.